Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Quero agradecer você, que tem acompanhado as nossas devocionais, que tem ido até o final. Que o Pai te abençoe e que a verdade, a luz da verdade ilumine sempre a sua vida. Bom, nós falamos no vídeo passado, sobre a ovelha perdida e que Jesus fala, que viu a multidão como ovelhas sem pastor. E hoje eu quero também falar sobre o que Jesus disse, a comparação que Jesus fez a respeito da sua atitude de andar com pecadores, que eram pessoas que não seguiam a lei, ou seja, eram pessoas que não eram religiosas, não tinham a lei judaica, a religião judaica como referência, então eram chamados de pecadores. Seriam as pessoas hoje que não têm nenhuma religião, que não são convertidas, são chamadas de pecadoras. É uma pessoa pagã, e a palavra é chamada de pecadores. São pessoas que não frequentavam a sinagoga, que não seguiam a Torá, não seguiam o Pentateuco, então eram pessoas que não eram convertidas à religião judaica, nem é o cristianismo, porque os próprios judeus crucificaram Jesus, entregaram Jesus e lutavam para matá-lo, porque viam Jesus como uma ameaça ao judaísmo. E os fariseus eram o grupo mais forte, daquela época. Haviam também os saduceus, mas os fariseus eram os mais fortes dentro da religião judaica nos tempos de Jesus, E os escribas eram, quando você vê essa palavra escriba na palavra, no evangelho, ele pode ser uma pessoa que ensinava a lei na época, e também uma pessoa que era responsável por fazer escritas. Não era todo mundo que sabia ler na época. Então tinha um escriba que fazia ali cartas, documentos oficiais, escrituras. Então o escriba, ele tinha essa função. Tanto que os evangelhos foram escritos, por escribas, A pessoa dita e ele escreve, Então eram pessoas que tinham essa profissão. E por que Jesus faz essa colocação nesse momento aqui no capítulo 15 de Lucas? Lucas, o médico, escreveu, o evangelho falando, narrando a vida de Jesus. Então, por que Jesus faz essa comparação? É aí que eu quero chegar. Porque Jesus andava com pecadores e com publicanos. Publicanos eram cobradores de impostos, não eram bem vistos, no meio dos judeus. Por quê? Porque era alguém judeu, era alguém que era israelense, israelita, era alguém que era israelita e cobrava impostos para o Império Romano. Então era tido como traidor, Era alguém ali hebreu, mas que cobrava impostos para o Império Romano. Então era tido como traidor, e geralmente essas pessoas também não seguiam, a lei judaica. Não era bem visto também por esse lado, Além de cobrar impostos, muitas vezes eram pessoas corruptas, e não seguiam a lei corretamente. Então você tem aqui, pessoas religiosas e pessoas não religiosas. E você vai ver que o religioso vai criticar Jesus, que não era nem pecador e nem religioso, Então, essa análise ela é muito tremenda, Jesus está no meio de um fogo cruzado, De um lado religiosos e de outro lado publicanos e pecadores. E você vai ver Jesus batendo muito nos fariseus, porque seguiam muito mais as tradições, Ele tinha muito mais preocupação com as tradições do que com aquilo que os profetas pregaram. Tanto é que Isaías, falou e narrou, deu até características físicas de como Jesus viria, e mesmo assim os fariseus ignoraram e ainda mataram o Senhor. Então, fariseu é tido, como pejorativo,
né? Uma pessoa falsa, uma pessoa que vivia de aparência, um religioso mesmo. Não era alguém que era convertido, né? Vivia apenas de aparências. E eles criticam Jesus, né? Que fala que no verso 1 chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo, né? Prostitutas, né? Pessoas que não tinham nenhum compromisso, como eu disse, com a religião judaica. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Comida é algo sagrado para o judeu. Ele nunca vai convidar alguém para comer na sua casa se essa pessoa não for muito querida. E o contrário também, ele não vai na casa de alguém comer se essa pessoa também não for muito querida. E o judeu, ele tinha todo um ritual quando ele ia comer, né? Para lavar as mãos, se purificar, né? Ele não comia de maneira alguma com as mãos sujas, né? De jeito nenhum. Então, cuidado muito grande com as tradições, mas o interior estava totalmente fora da verdade, né? Tanto é que não reconheceram ela quando ela apareceu em carne e osso, quando ela se encarnou diante deles, e eles não reconheceram. Pelo contrário, como eu disse, fizeram de tudo para que ele fosse morto. Mas ele ressuscitou. Glória a Deus por isso. Então, aí Jesus viu que eles estavam ali murmurando, né? Então, ele propôs uma parábola. Jesus sempre colocava ali uma história para tipificar e para fazer com que eles entendessem o reino, né? Na maioria das vezes as parábolas confundiam muito mais do que clareavam, mas era a proposta. Jesus até fala sobre isso, que não era o momento deles entenderem nada mesmo, era para eles não entenderem mesmo, né? Mas a parábola ela é muito clara hoje, quando você lê, você entende perfeitamente o que ele quer dizer, né? Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E Jesus toca na ferida do judeu, né? Porque ele jamais gostaria de perder, né? O judeu ele é muito apegado, né, às coisas que ele tem. Ele é muito zeloso com as coisas que ele tem. Ele não gosta de perder, jamais. Então ele fala: isso vocês fazem com ovelhas, e eu estou fazendo com almas, que são muito mais importantes e valiosas. Então é uma alma. Enquanto vocês veem um pecador, né, um cobrador de impostos, eu vejo uma alma. É uma ovelha, é alguém que precisa da salvação. E aí eu tenho que linkar quando eles falam a mesma coisa para Jesus e Jesus diz para eles: os sãos não precisam de médicos, eu vim para os doentes. E olha que ele vai falar mais ou menos isso para eles, ó. E achando-a, põe sobre os seus ombros cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca amigos, vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, dizendo-lhe: porque já achei a minha ovelha perdida. Digo que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Exatamente. Os sãos não precisam de médicos. Olha como que vai encaixar agora. Os justos não precisam de arrependimento. Qual a mulher que, tendo os 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e varre a casa? É muito tremendo essa analogia de Jesus, porque além de falar do cuidado, do amor dele, fala também da individualidade, né, que Jesus trata cada um de nós. É uma ovelha, é uma pessoa, né? As 99, cada uma é uma, e já estão arrependidas. Então, individualmente, Deus quer salvar todos nós. E a salvação é individual, ao contrário do que os religiosos achavam, ao contrário do que os religiosos acham, que vão ser salvos porque vão à igreja, porque dão dízimo, porque veste uma roupa diferente, porque fala diferente, né? Como o judeu achava que só porque ele era da alguma tribo e era descendente de Abraão, ele ia ser salvo, né? Com rituais e tradições. Não, a salvação ela é individual e ela exige arrependimento. Jesus fala aqui, ó, pecadores arrependidos. Só que quem já arrependeu não necessita de arrependimento. Quem necessita de arrependimento é quem ainda não arrependeu. Então Jesus explicou claramente por que ele andava com aquelas pessoas. Porque é elas que precisam.
E também batia, de certa forma, no religioso, porque o religioso se achava salvo. O fariseu se achava o dono da verdade, o certo, sem entender que ele também era um pecador, sem entender que ele também precisava se arrepender e se converter. Então ainda fica mais tremendo ainda, né? É aquela história do filho pródigo. Quem precisava de salvação era o que saiu. O que morava ali não precisava, ele morava ali, ele estava ali, ele não precisava se arrepender. Ele já estava ali na casa e ele achou ruim, né? Então eu não tenho que achar ruim que o Senhor tem salvo vidas. Pelo contrário, eu devo ajudar, eu devo pregar o evangelho, devo falar do evangelho, falar do amor, né? Não me prejudique em nada falar do evangelho. E a salvação ela é individual e eu quero sim que a salvação alcance o máximo de pessoas. A salvação do outro não me atrapalha em nada. E uma alma vale mais que o mundo inteiro. Foi daí que tiraram, né? Foi desse texto, né? Que tiraram que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Quando Jesus fala que de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E daí vem essa reflexão. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. E ao contrário da religiosidade, Jesus trata com cada um individualmente. Então a pergunta é: você é uma ovelha perdida? Você é uma ovelha que precisa se encontrar com o pastor? Ele está à procura de ovelhas perdidas. E ele levará cada uma ao aprisco, que será protegido por ele, que será guardado por ele, que serão salvos por ele. Então Jesus veio sim para as ovelhas perdidas. Jesus veio para aqueles que reconhecem que estão perdidos. Para esses existe a salvação. Agora, para quem acha que não precisa ser salvo, para quem acha que já é santo, que não precisa melhorar mais nada, Jesus não veio para isso. Jesus veio para os humildes, para os quebrantados de coração e para aqueles que sabem que necessitam da glória dele. Que o Pai te abençoe, que o Pai te guarde. Obrigado por me acompanhar até o final e até a nossa próxima meditação. Um grande abraço.